Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química, pessoal. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, que é em relação à luz, né, e o seu comportamento no elétron em relação ao átomo. Então a gente vai ver hoje esse assunto importante. Você, aluno da primeira etapa da Escola Estadual Lima Neto, fique ligado nesse assunto, vai servir também para você estar resolvendo as suas atividades. Em relação aí às pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, não esqueça de você dar seu like, de você curtir e estar nos acompanhando no nosso canal. Se você precisar de algum material, basta você colocar lá nos comentários seu e-mail, a gente pode estar enviando uma lista de atividade para você e material relacionado a esse assunto, a esse conteúdo. Vamos para a nossa aula, pessoal. Hoje, pessoal, nós vamos estar falando a respeito da luz e o comportamento do elétron no átomo, como que a luz ela se comporta em relação ao átomo. Bom, a princípio a gente vai falar da luz branca, pessoal. A luz branca é a luz, né, proveniente do Sol, e também ela pode ser proveniente da lâmpada incandescente comum. Então a gente tem dois tipos de luz branca: a luz solar e a luz incandescente, que seria proveniente da lâmpada incandescente comum. Então o que é luz? Luz é uma onda eletromagnética com comportamento ondulatório. Então a gente vai ver aqui, pessoal, um experimentozinho de uma lâmpada incandescente. Olha, nesse experimento foi emitida uma luz, né, uma luz branca da lâmpada incandescente, e ela, nesse sentido aqui, ela foi emitida em um prisma de vidro. Quando essa luz ela é emitida num prisma de vidro, a gente vai ver que a luz ela vai se decompor em cores, semelhante ao arco-íris. Quando a luz solar ela ultrapassa ou ela se decompõe, quando ela passa ali pelas gotículas de água. Então ela se decompõe em várias cores, semelhante ao prisma, pessoal. Aí a gente vai ver aqui no antemparo várias cores, como nesse caso aqui, ó. Então quando a luz ela se decompõe, o que acontece? Ocorre a formação de um espectro luminoso. Esse espectro luminoso ele vai variar do vermelho até o violeta. Então ele é um espectro contínuo, pessoal, e não descontínuo. Varia do vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e até o violeta. Da mesma forma acontece com o arco-íris, pessoal. A luz branca ela incide na gotícula de água, ocorre esse tipo de refração. Então você vai ver a decomposição da luz em cores. Por isso que a gente vê o arco-íris naquelas cores, do vermelho ao violeta, que é semelhante ao que acontece nesse experimento, no caso da lâmpada incandescente. Como se dá a diferença dessas cores? O que interessa para nós na química é como se dá essa diferença de cores. Bom, a princípio, essa diferença de cor ela se dá no comprimento de onda e na frequência. Isso quer dizer que a luz, por ela ser ondulatória, ela possui um comprimento de onda e possui uma frequência. Mas ela também possui uma velocidade, que é a velocidade da luz, que é de 300 km por segundo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui eu trouxe um exemplo de como se dá, nesse caso, as cores, né, por comprimento de onda e frequência. Olha, se você olhar, existe um comprimento de onda. Esse comprimento de onda vai de uma crista a outra. E a frequência, nesse caso aí, pessoal, seria a velocidade, né, que perpassa por esse comprimento de onda. Então a frequência é essa velocidade de comprimento de onda que ocorre em relação a esse espectro de luz. Aí a gente vai ver que cada comprimento de onda aqui ele vai dar uma cor. Olha, no caso aqui do vermelho, vamos ver aqui, tem uma tabelinha aqui. No caso do vermelho, o comprimento de onda é de 700 nanômetros. Já no caso do amarelo, que esse está bem aqui, ó, o amarelozinho, o comprimento de onda é 580 nanômetros. E o caso do verde é de 530 nanômetros. Então essas cores, pessoal, elas se dão devido ao comprimento de onda e a frequência
que existe nesse espectro de luz. Então, essa diferença de cor ocorre porque cada cor possui um comprimento de onda de uma frequência diferente. 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Equivale a 1 nanômetro. Existe uma equaçãozinha aqui, que V é igual a lambda vezes a frequência. O que é o V? É a velocidade da luz. Como falei para você, a velocidade de propagação da luz é de 300 mil km por segundo. Já o lambda é o comprimento de onda, que seria de uma crista a outra, seria desse ponto. Vamos considerar o vermelho, seria desse ponto até esse ponto bem aqui. Então, cada espectro de luz ele possui seu comprimento de onda. Ele também possui uma frequência que é dado através dessa simbologia aqui, que é o Hz. Vamos olhar agora o espectro de onda, pessoal. O espectro de onda no visível, se você olhar aqui parece algo muito grande, mas o espectro de onda no visível ele varia de 400 nanômetros a 700 nanômetros, pessoal. Aqui ele deu em metro, então seria 4 vezes 10 a menos 7 metro a 7 vezes 10 a menos 7 metros, que fica nessa faixa aqui, que é a faixa da luz do visível, é o que a gente consegue enxergar. Por isso que a gente consegue enxergar as cores, o vermelho, a amarela, a verde, violeta, enfim, a infinidade de cores que tem. Daqui para cá, pessoal, para o lado esquerdo, a gente não consegue enxergar, que seria o raio-x, o raio gama, aqui ele coloca raio cósmico, o ultravioleta, né? São ondas, espectro de onda que a gente não consegue enxergar. Daqui para frente também são espectro de onda, que são os micro-ondas, radar, rádio e TV, rádio. No caso do micro-ondas, como a gente tem, né? O espectro de onda dele está aqui acima, nesse caso de 700 nanômetros. O espectro de cores descontínuo no hidrogênio. O que interessa para nós é em relação à química. A gente vai ver a princípio aqui primeiro com o hidrogênio. Como que ocorre esse espectro de cores descontínuo? A gente vai ver que alguns elementos químicos, o espectro de cor ele é descontínuo. Ele não é contínuo como a gente viu lá no prisma. Ele aparece de forma descontínua. Então, no caso da luz branca, né, que a gente utilizou no prisma. Aqui a gente está usando uma lâmpada de hidrogênio. Então, quando essa luz incide no prisma e quando ela bate aqui no anteparo, a gente não vai ver aquele espectro de luz contínuo, do vermelho, alaranjado, amarelo até o violeta. Aqui a gente vai ver algo descontínuo, a gente vai ver o vermelho, o azul, o anil, o violeta. São essas cores que vão aparecer no anteparo. Então, se você observar cada elemento, ele também vai mostrar, nesse caso aqui, um espectro de cor. No caso de hidrogênio, é esse o espectro de cor que vai aparecer no anteparo. Então, o espectro de cores, como foi falado, ele é descontínuo. Aqui eu tenho um espectro de hidrogênio, aí ele mostra, nesse caso aí, que nós chamamos de linhas luminosas, que são chamadas de raias ou bandas. Então, essas linhas que aparecem aqui, ó, tipo o vermelho, aí você vai ver aqui o azul, são linhas luminosas que vão aparecer, que nós chamamos de raias ou bandas em relação ao hidrogênio. O átomo de hidrogênio, pessoal, nesse caso aqui, existe uma explicação muito importante que foi dada por Rutherford Bohr. Bohr ele apenas complementou a ideia de Rutherford. Ele dizia o seguinte, que o elétron, quando ele gira em uma órbita estacionária, ele não perde e nem emite energia, quer dizer, ele não perde nem ganha energia, ele não ganha nem emite nenhum tipo de energia. Porém, quando ele se encontra, nesse caso aqui, numa órbita estacionária, e quando ele recebe algum tipo de energia, seja ele calor, uma forma de eletricidade, os seus elétrons acabam se excitando e ele acaba saltando para uma órbita mais externa. Quando ele solta para uma órbita mais externa, ele recebe esse tipo de energia e depois ele libera na forma de fóton, que é na forma de luz. Quando o elétron, pessoal, ele libera essa energia na forma de fóton ou na forma de luz, ele vai emitir um comprimento de onda.
esse comprimento de onda, nesse caso aí, ele vai dar a cor, né, respectivo para cada comprimento e frequência de onda. Então aí, nesse caso aqui, nesse exemplo, se a gente for observar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então quando o elétron, né, ele salta da sua primeira camada para a segunda camada, nesse exemplo aqui, e ele retorna, ele vai emitir, nesse caso aí, um fóton. Ele vai emitir luz. Então quando ele emite luz, ele emite um comprimento de onda. Então esse comprimento de onda que ele emite vai dar uma cor. Por isso que aqui no anteparo, no caso do hidrogênio, a gente viu que aqui o espectro ele não é contínuo, ele é descontínuo. Então a gente vai ver as cores vermelha, a gente vai ver uma cor quase que verde e uma cor azulada. Então ele vai emitir, nesse caso aí, esse espectro de luz com esses 3 tipos de comprimento de onda. A gente vai ver o comprimento de onda onde a gente vai ter, nesse caso, próximo de 700 nanômetros. A gente vai ver esse comprimento de onda aqui, que ele é um pouco menor do que esse de baixo. E a gente vai ver esse comprimento de onda aqui, que é muito menor do que esse primeiro, que seria o vermelho. Então quando eu tenho um comprimento de onda, nesse caso aqui, maior, a frequência nesse caso aí é menor. Quando eu tenho um comprimento de onda bem menor, nesse caso a frequência aí é bem maior. Então quanto maior, no caso do hidrogênio, quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência, mais próximo ele vai estar aqui, né, do 400 nanômetros. Então, de acordo com a teoria, né, o elétron ele pode emitir ou absorver um quanto de energia. Então isso foi proposto, né, a princípio por Bohr, que foi um dos postulados, né, que ele adotou, que o elétron, quando ele está aqui numa órbita estacionária, ele pode emitir ou absorver um quanto de energia quando ele recebe um tipo de energia, pode ser calor, pode ser eletricidade. Aí o elétron ele se excita, nesse caso ele vai saltar para uma região mais externa, aí ele retorna novamente para a sua região, né, a qual ele estava, emitindo, né, energia na forma de fóton, na forma de luz. E nós sabemos que essa luz ela possui um comportamento ondulatório, e esse comportamento ondulatório, dependendo, nesse caso do comprimento de onda ou frequência, ele vai emitir uma cor. No laboratório a gente faz o teste de chama. O que é o teste de chama? É um teste simples para identificar os cátions em laboratório. Geralmente, pessoal, a gente identifica aqui utilizando o famoso bico de Bunsen. O bico de Bunsen é uma aparelhagem no laboratório onde sai uma chama. Aí o que é que a gente faz no laboratório, pessoal? A gente coloca, no caso, um fio de platina. Geralmente a gente não usa fio de platina porque é um pouco caro. A gente usa o fio de níquel cromo, que é uma liga, né? E coloca a amostra, né, na ponta desse fio. E quando a gente coloca, nesse caso, a amostra na ponta do fio, a gente vai ver uma coloração para cada cátion que a gente colocou. Por exemplo, aqui eu tenho o cátion potássio, ele vai dar essa coloração meio que azulada. Eu tenho cobre, vai dar verde, né? O sódio, ele dá entre a cor amarelo e alaranjado mais ou menos. E o estrôncio, a gente vai ver essa cor aqui, que é a cor avermelhada. Existem outros elementos, no caso aí a gente pode ver o bário, tem a cor verde, ele é um pouco semelhante também ao cobre. Só que, pessoal, se a gente for observar o cobre, ele não é assim tão verde, ele é um verde azulado. O que dá bem verde mesmo seria o bário. O cobre a gente vai ver uma cor meio que azulado, meio que verde, azul, um azul meio esverdeado, mais azul do que verde, quando a gente faz ali o teste de chama. Com uma atividade a gente conclui, olha, nesse exercício diz o seguinte: o sal de cozinha emite luz de coloração amarela quando colocado numa chama. Ele está dizendo, o sal de cozinha emite luz de coloração amarela quando colocado numa chama. Baseando-se na teoria atômica, é correto afirmar. Os elétrons do cátion sódio, ao receber energia da chama, saltam de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Ele está dizendo, olha, saltam de uma camada mais externa para mais interna. Não, emitindo luz amarela. Os elétrons do cátion sódio, ao receber energia da chama,
salto de uma camada mais externa para mais... Não, ele salta de uma interna para a mais externa, que seria o contrário. B. A luz amarela emitida nada tem a ver com o sal de cozinha. Não, tem a ver sim, pois ele não é amarelo. Ele está dizendo que o sal de cozinha não é em relação a isso daí. É em relação ao comprimento de onda, né? O sal de cozinha mesmo, ele não é amarelo, mas ele tem a ver assim com o sal, mas em relação, a gente sabe lá que é em relação às camadas eletrônicas, em relação ao salto dos elétrons. A emissão da luz amarela se deve a átomos de oxigênio. Não, a gente sabe que não é isso. Os elétrons do cátion sódio, ao receber energia da chama, saltam de uma camada mais interna para uma mais externa. E ao perder a energia ganha, emitem-na sob a forma de luz amarela. Correto. Então a resposta seria, nesse caso aí, a letra D. Pessoal, olha, só lembrando para você que a luz, né, ela é ondulatória, aí você sabe que cada comprimento de onda vai dar uma cor. No caso do sódio, aqui não é o cloro, sim o sódio, é ele que vai emitir essa cor meio amarelada, né, que é justamente o que a gente vai observar devido, né, os elétrons, né, ao receber essa energia, eles vão saltar para uma camada mais interna para uma mais externa. Então, quando eles retornam para sua camada novamente, eles vão emitir essa energia na forma de fóton, que seria na forma de luz, que Bohr chamou de quantum de energia. Então, eles vão emitir um comprimento de onda, e é esse comprimento de onda que vai dar essa cor, que a gente vai ver que está no espectro do visível. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado você nesse conteúdo. Aí você espera a nossa atividade. Na próxima aula vamos estar passando uma atividade para você estar fazendo aí, meu aluno, né, os meus alunos da primeira etapa do EJA, da Educação de Jogos.